Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Que a paz da fonte criadora de Deus, de Maria, nossa mãe maior, e do seu filho amado, nosso mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre, agradecendo a cúpula espiritual da casa, aos trabalhadores encarnados, aos nossos mentores que nos auxiliaram para que aqui estivéssemos, nos esforçando para sermos pessoas melhores, e assim, mais uma missão, sairmos mais fortalecidos dentro da programação reencarnatória que nós, cada um de nós sem exceção, traçamos em nossos espíritos imortais antes de voltarmos para o atual corpo físico que nós estamos ocupando. E o tema que eu convido os irmãos e irmãs para que trabalhemos nessa noite agradável de terça-feira é de uma das obras da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira, publicada a partir de janeiro de 1864, e vamos trabalhar com o capítulo 13, item 4, que nos traz o convite do tema os infortúnios ocultos. Esse momento adulto que nós vivemos de transição planetária, final de estágio evolutivo de provas e expiações, avaliarmos as situações do dia a dia que nos desafiam, as tentações, e principalmente a fortaleza que nós estejamos buscando construir no nosso dia a dia, com essa reforma íntima, com essa porta estreita, com esse abandonar do homem velho na construção do homem novo, divisando assim o mundo de regeneração. Então, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier e outros mais, nas obras complementares, e Valdo Pereira Franco nos traçam nas próximas décadas intensificar-se-á ainda mais aqui no nosso querido orbe terrestre, o planeta Terra. Vejamos que nem todos os que sofrem demonstram suas dores e pesares. A quem sofra, silêncio, passando desapercebido. Estes são os infortúnios ocultos. Principalmente, podemos avaliar essa informação desse quadro no sentido até mesmo dentro da nossa residência, com os nossos familiares mais próximos. Às vezes nós não externamos situações que ficamos encabulados com vergonha pelo que nosso próximo há de pensar sobre aquela dificuldade que muitas vezes ela está intrínseca em nosso ser espiritual, em nosso corpo semimaterial, que é o corpo espírito, e na nossa matéria, o corpo físico, prejudicando-nos paulatinamente no decorrer dos dias, semanas, meses, que a posteriori pode gerar como mais doenças, e se nós não buscarmos trabalhá-las, essas mazelas que são sim naturais, como eu disse há pouco, irmãos e irmãs, foi esse estágio evolutivo que nós estamos passando em nosso órgão. Então, a caridade recíproca que Jesus nos convida, e também o professor Rivalho, o codificador da doutrina dos Espíritos, o irmão Allan Kardec, a qual nós conhecemos por esse seu nome, também toda a sua obra, vem nos fazer esse convite para que aproximemos mais das pessoas que possuem esses infortúnios, sejam os que estão aí à nossa vista, sejam os ocultos, porque conversando, tendo a oportunidade de interagir, aos poucos, a posteriori nós vamos descobrindo que esses infortúnios jamais nós teríamos descobrido se nós não nos aproximássemos desses queridos irmãos e irmãs. Apenas no ambiente familiar, mas em todos os lugares a qual nós sejamos desafiados a interagir, a sermos cristãos e espíritas na prática. Nas ruas com as pessoas desconhecidas, no ambiente profissional, enfim, nas obras assistenciais, nas religiões, onde nós pudermos sermos mais úteis para os nossos semelhantes. Vejamos alguns aspectos desses sintomas dos infortúnios ocultos. Temos sintomas físicos, estresse, que pode causar sintomas físicos como dor de cabeça, insônia, nervosismo e dificuldade de concentração, até mesmo um incômodo estomacal e outras mais mazelas que nos incomodam. E nós pensamos, será que é algo que eu comi? Será que é porque eu não dormi direito na noite anterior ou nessa semana que acaba de findar-se? Será que a raiz está no corpo físico ou está na psique do ser humano? Esse acúmulo que vai dentro de cada um de nós e que reflete na parte mais frágil desse processo que é o corpo físico. Mas aí, quando já está externando-se no corpo físico,
É algo que precisa ter um cuidado ainda maior, um tratamento mais específico, mas podemos evitar. É isso o convite desse item 4 do capítulo 13. Vejamos os sintomas comportamentais. A angústia pode se manifestar por meio de variações de humor ou de crises de ansiedade. E lógico, quem de nós conseguimos nos manter em equilíbrio, em condição energética equânime durante todo o dia, manhã, tarde e noite, em todos os lugares que nós estejamos interagindo com o nosso próximo? Dificílimo. Para isso, teremos que estar na regeneração para o terceiro nível de estágio evolutivo de um órgão, para cima, com os outros dois degraus ainda mais evoluídos. Está essa dos mundos evolutivos que nós encontramos também nessa obra. Então é natural que nós tenhamos essa angústia, esse desequilíbrio, esse ser, como nós costumamos dizer às vezes, nós somos bipolares, ou os nossos irmãos, ou até mesmo multipolares. Em cada situação, nós nos comportamos de uma forma diferente. Precisamos reavaliar essas situações para que as trabalhemos, porque senão nós não conseguiremos atingir o êxito ou até mesmo fazer com que, se elas que não eram conhecidas por nós, estamos buscando-as, para que não mais aconteça no futuro, prejudicando-nos e prejudicando os que estejam ao nosso redor, porque sim, não somos apenas nós que somos os prejudicados, não, todos os que estão ao nosso redor, no campo da matéria, mas também no campo espiritual, os nossos mentores individuais, os nossos parentes desencarnados. Tivemos aqui na sexta-feira psicografias, uma exposição bacana que nós trouxemos também dentro da temática das psicografias. Então, muitos são ali prejudicados ou ficam tristes por nós não estarmos buscando a nossa melhoria, a nossa ascendência espiritual, por não avaliarmos nos pequenos detalhes aquilo que a futuro vai nos trazer problemas mais complexos. Pensamentos negativos. O sofrimento em silêncio pode intensificar os pensamentos negativos e o isolamento. E aqui também tem um envolvimento que pode ser espiritual. Temos muitos espíritos que querem nos auxiliar. Esses já estão despertos para a luz. Mas pontos em desequilíbrio ainda existem na psicosfera espiritual do nosso órgão, que não querem evoluir, tampouco que nós também venhamos a evoluir, ainda que não tenham nada diretamente falando contra nós, que não tenhamos os prejudicados do passado, tampouco do presente. Mas só pelo fato de não querer que o orbe avança, todos os seres ali estagiantes da matéria no corpo carnal, assim também eles não querem. Aí onde como que nós precisamos trabalhar? O orar e vigiar, a reforma íntima, o amar ao próximo como a si mesmo, o é dando que se recebe, características diárias, se possíveis de nós as alcançarmos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa os impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par destes desastres gerais, há milhares de desastres particulares, individuais, que passam desapercebidos, como estamos comentando ali desde o segundo slide. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência, sem esperarmos que o nosso irmão venha nos solicitar. Olha o convite de Allan Kardec e dos demais amigos que trabalharam no final do século XIX, buscando materializar o Consolador prometido, que Cristo disse que eu rogaria ao Pai há 2000 anos atrás, que aqui viesse ao nosso homem, assim o fez a 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos. Vamos nos esforçar para que busquemos mais essa somatória, queridos irmãos e irmãs, beneficiar-nos-á e muito em nossa eternidade, principalmente ao voltarmos para o mundo espiritual, porque computar-se-á todos os nossos esforços em amenizar as dores, os sofrimentos dos nossos irmãos, como a nossa. Voltemos a Jesus. É dando que se recebe, o plantio é livre e a colheita obrigatória. Assim, esse trabalho pode ser por nós potencializado. É fácil, queridos irmãos e irmãs, jamais. Senão não estaríamos nesse momento em dificuldade a nível global, mundo material como também no mundo espiritual. Mas podemos, façamos a nossa parte. Os poderes executivo, legislativo, judiciário, as esferas municipal, estadual,
e também federal façam uma parte delas. Vamos na satisfação de nossa reforma íntima. Então, assim, trabalhemos. Que ficamos com esse convite do capítulo 13, item 4, que o Kardec nos proporciona na noite de hoje. Por estarmos ainda em um mundo de provas e expiações, é possível que estejamos suscetíveis a esses males. Tem um ponto do que eu disse anteriormente. Muitos querem que nós ascendamos espiritualmente, passando pelos nossos desafios reencarnatórios, individuais e coletivos. Mas ainda tem irmãos espirituais nesse livro que não querem que nós avancemos com o corpo o nosso órgão. Fazendo a nossa parte, orando e vigilando, buscando ser sempre uma pessoa melhor, não daremos guarida para que eles tenham acesso ao nosso campo mental. Então, assim, não daremos atenção para intuições que não agreguem nada em nossas vidas, nosso dia a dia e para com os nossos, alguns que estejam ao nosso redor. E esse final de ano de provas e expiações que nós falamos anteriormente, por meio do slide anterior, que nas obras complementares de Chico, de Divaldo, tanto é falado. Percebemos que existe sim a superioridade de inteligência e não do coração, não da moral, da fraternidade, da caridade. Os progressos realizados são mais intelectuais e morais, percebemos isso diariamente. Encarnações para reparar erros pretéritos. Aquilo que foi em desajuste pendente, estamos no presente buscando lapidar essas arestas que não foram trabalhadas, e o futuro há de ser os nossos esforços no presente para que revertemos essa situação, transmutemos as situações positivas ao termos oportunidades reencarnatórias no mundo de regeneração e não mais passando por essas mazelas inerentes ao mundo de provas e expiações. Sentimento de que sempre falta água para sermos felizes. Disse Cristo, a felicidade não é deste mundo. E nós podemos construir a nossa felicidade diária? Ela pode ser integral ou ela é relativa? São pensamentos que nós podemos levar para o nosso dia a dia. O nosso planeta está neste estágio final evolutivo, graças a Deus, e que o atravessemos para que atinjamos a regeneração inicial. Já diz Divaldo que ela iniciou-se desde 1970. Temos inclusive vídeo no YouTube ele dizendo isso, mas ela precisa potencializar-se nos nossos esforços individuais para que, enfim, o mal saia em definitivo nas próximas décadas do nosso planeta e o bem, a caridade, a fraternidade estabeleça-se em sua plenitude. Se houvesse um relacionamento maior de amizade entre vizinhos, parentes, conhecidos e colegas de trabalho, existiria um maior interesse em auxiliar o semelhante. É como se Kardec estivesse nos convidando a não fazermos apenas o que nos compete, basicamente falando, se buscarmos raciocinar o que mais eu posso ser útil. Ainda que não percebamos isso, ainda que não esteja externado à nossa frente, mas sempre existem oportunidades para que estejamos interagindo com os nossos irmãos nas obras sociais, nas casas escuras, por exemplo, nas ruas, enfim. Abraço, sorriso, um aperto de mão, um ouvir, um recurso pecuniário. São diversas as ferramentas que fazem com que nós construamos a cada dia que passa e potencializemos esse mundo de regeneração tão necessário para cada um de nós. Aqui trago uma pergunta e a sua respectiva resposta da obra que eu citei logo no início, a primeira da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Assim, o Kardec faz o seguinte questionamento aos Espíritos, a falando do Espírito da Verdade. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? Respondem os Espíritos. São talvez provas que lhe caiba a sofrer e que elas escolherão, que nós escolhemos, porque tínhamos consciência do que ficou pendente no passado. E se Cristo disse que o plantio é viver a corrida obrigatória, poderemos isso em algum momento da nossa eternidade. Então, para que postergar, não, que façamos atualmente na atual encarnação. Olha como a falange do Espírito da Verdade for cirúrgica já nesse trecho aqui nessa resposta, para que não achemos que algo está fora do que nós merecemos, do que nós precisamos trabalhar para a nossa potencialidade espiritual. Porém, ainda aqui,
lançais a ponta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas, da nossa invigilância também algumas vezes. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás de forma íntima que a falange do Espírito da Verdade vem nos convidar. E vejamos, queridos irmãos e irmãs, que essa resposta não está fora desses comentários iniciais que intuitivamente aqui estou tendo junto dos amigos espirituais para todos nós, sem exceção, trabalharmos em nosso dia a dia. Já na questão 886, Kardec, na nota de resposta a esta questão, coloca aqui, é uma nota de Kardec sobre a resposta dos espíritos. Um homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu faço muito mais. O que o Cristo nesse momento fez? Apequenou-se para que nós nos engrandecêssemos, para que nós acreditássemos que um dia chegaríamos no nível dele e até mesmo tendo a participação de ser co-criadores na constituição de um ordem como ele foi, e ainda o é cuidando da nossa querida essência Gaia no planeta Terra. Kardec também mostra que é importante que tenhamos essa perspectiva de que dias melhores virão, mas eles precisam ser construídos. Eles não virão de graça, não cairão do céu, porque cada um dos orbes das muitas moradas da casa do Pai precisam de seres que querem não apenas evoluir individualmente, mas coletivamente, espiritualmente e materialmente o globo terrestre. Aqui trouxemos um trecho da irmã espiritual Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Um trecho que está atrelado a esse Os Infortúnios Ocultos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós o encontramos na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Assim, essa mentora querida de Divaldo Pereira Franco vai nos dizer que os infortúnios ocultos encontram-se em todos os seres humanos, sem qualquer exceção. Que bom saibamos disso. Então, busquemos trabalhá-los, busquemos conhecê-los. Dissimulados, escondidos e ignorados, eles são as presenças apenas da vida para o crescimento interior, de baixo para cima, de dentro para fora, ao esforço para alcançar os patamares da paz e da alegria perfeita, da construção do mundo de regeneração que é necessário que nós construamos ao benefício de nós mesmos e dos nossos, de outrem, de quem esteja aqui estagiando para a sua evolução. Desde o princípio inteligente do reino mineral até nós que estamos no reino hominal. Nossa missão está em ajudar quem necessita. Somente a verdadeira generosidade sabe descobrir aqueles que, inclusive, não pedem por assistência. E tomara que a maioria dos atendimentos que nós possamos proporcionar, esses queridos irmãos e irmãs não venham pedir nada para nós. E nós sim que antecipemos buscando os problemas deles. Que assim também poderíamos um dia, outros mais gabaritados que nós buscarem os nossos problemas. Olha a reciprocidade de auxílio para a evolução do mundo de regeneração tão necessária ao nosso homem e aos seres aqui viventes. Assim devemos ter assiduidade nas tarefas do bem, dedicação ao trabalho, desapego das coisas materiais, porque elas ficam na terra, mas não vão para o mundo espiritual conosco. Fidelidade ao Evangelho, sentir prazer em servir, nunca por obrigatoriedade. Pregar com bons exemplos, dominar os vícios, defeitos e imperfeições. Renunciar a privilégios, fama e prazeres transitórios da vida material. Porque mais importante que a matéria é o Espírito, é o que vai evoluir para a eternidade com novas oportunidades de trabalhos e estudos. Procuremos praticar o bem desinteressadamente e desenvolvamos nossa delicada percepção para que nossa ajuda busque reparar os desastres que passam desapercebidos, os infortúnios ocultos. Também mais um convite para que transformemos a cada dia que passa. Como abençoados são aqueles que percebem esses infortúnios ocultos, dedicam-se a acalmar essas dores, trazendo o que é necessário, acalentando os corações com palavras consoladoras.
com esperança de dias melhores, fazendo com que os dias das pessoas também sejam, e os nossos, consequentemente, por essas boas ações. Ainda nessa obra, no título da missão, Recorramos a Jesus, Joana de Anjos vai dizer-nos que Jesus é o diamante que se tornou estelar, mantendo o brilho interior, se permitisse ofuscar as débeis claridades individuais. No entanto, clareando as consciências e amando-as a cada dia que passa. Todo o seu é um ministério de esperança e de amor, de compaixão e de auxílio, movimentado pela ação do bem, único recurso para minimizar ou anular as ocorrências dos infortúnios ocultos. Então esse é o convite, queridos irmãos e irmãs, que nessa noite deixamos a cada um de nós, com a ajuda dos amigos espirituais, enfermeiros, médicos e socorristas, e todos nós que auxiliamos aqui no hospital espiritual, em anexo à nossa estrutura física, do Mansão da Esperança. Eles convidam-nos para que trabalhemos esses infortúnios ocultos, nossos e de nossos queridos irmãos e irmãs, para que assim, consequentemente, naturalmente, construamos esse nível de regeneração que é o próximo do nosso querido orbe. E depois desviremos, atinjamos os mundos ditosos e felizes. Depois de mais um tempo, atingimos o último nível de grau evolutivo de um orbe, que são os mundos celestes e divinos, onde o Cristo, os anjos, arcanjos e serafins podem assim interagir e demonstrar-nos que nós dia não seremos como eles um dia passaram pelos desafios que nós estamos aqui também passando. Então assim vou convidar os queridos irmãos e irmãs que se sintam à vontade, para que fechemos os nossos olhos e partamos para as vibrações dos nossos espíritos, da nossa mente para com o nosso querido planeta. Que vibremos por todos os cantos que estejam passando por guerras essas diretas ou indiretas, mas também a todos aqueles que sofrem com a fome, com o desprezo, com a corrupção. Vibremos pelos locais de correção, para que esses irmãos e irmãs, porque esses são os nossos irmãos e irmãs, e o único Pai nós temos no universo que é Deus, eles também um dia estarão despertos e farão o caminho de volta no bem, na construção do bem do próximo como de si mesmo. Que atinjamos os hospitais, os sanatórios, onde a dor se faz presente, algumas vezes até mesmo o abandono. Atinjamos os locais onde jovens estão, muitas vezes, viciados em drogas temporárias, nas ruas, embaixo das pontes, até mesmo nas comunidades, onde o poder público, infelizmente, deixa a desejar para que transforme a vida desses queridos irmãos e irmãs que precisam regenerar-se como também nós precisamos. E ainda que possamos vibrar por nós, para que o Evangelho de hoje, em somatória com os Evangelhos anteriores e outros mais que nos virão no decorrer de todo esse ano aqui na Mansão da Esperança, faça com que sempre saímos melhores do que quando aqui adentramos. E a nossa certeza do amparo de Deus, da fonte criadora, da nossa mãe Maria, Rosa Mística de Nazaré, e de nosso Mestre, que foi e sempre será o caminho, a verdade e a vida, é que convido-os para que façamos a prece que Ele mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoar todas as nossas dívidas, diretas ou indiretas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm pedido, também direta ou indiretamente. Não nos deixando assim cairmos em tentação e livrando-nos de todo mal, porque teu reino, o poder, e agora para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. E desejando a todos os queridos irmãos e irmãs uma ótima semana e que o melhor vocês possam receber agora os tratamentos na sequência das atividades aqui da casa. Que assim seja, graças a Deus.